Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui no InDesign como a gente faz efeito de brilho e sombra e algumas outras coisas em uma imagem ou em texto, que é uma janela muito parecida com essa aqui, ó, Blending Options, opções de mesclagem, que tem aqui no Adobe Photoshop, que eu já mostrei nas aulas de Photoshop. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa sombra aqui atrás do Sonic. Se eu clicar com o da direita na camada dela no Photoshop, vem em Blending Options, opções de mesclagem, é aqui, ó, Drop Shadow, que eu coloco e que eu tiro, ó, como tá piscando, ó, e posso fazer todos os ajustes, né? Essa é a miniatura do vídeo, eu sempre faço ela depois que eu gravo e edito, mas para mostrar aqui para vocês hoje eu já fiz essa miniatura antes, então agora eu vou mostrar aqui no InDesign como que a gente coloca esse efeito. Então é isso aí, vamos começar! Primeiramente eu vou fazer um Ctrl D aqui, eu criei um documento novo no InDesign, crie na configuração que precisa, e aqui dentro eu vou pegar uma imagem que eu possa em PNG sem fundo, para ficar legal, que eu possa trabalhar, né? A gente vai pegar sem fundo em PNG para não ficar aquele retângulo branco. Então eu fiz o Ctrl D, seleciono essa imagem, clico aqui, vocês vão ver que ela está gigante. Então ó, segurei o Alt e virei o scroll do mouse para dar o zoom, né? Agora eu seguro o Ctrl Shift, venho aqui nas laterais até aparecer esse símbolo das setinhas para os dois lados e clico e arrasto para diminuir a imagem. Por que eu tenho que segurar Ctrl Shift? Porque se eu não seguro, ó, só diminui o Clip Mask, que é o corte da imagem. Então dei um Ctrl Z aqui, seguro a barra de espaço para fazer a mãozinha. Ah, eu falei para vocês que se eu quiser arrastar só a imagem dentro do Clip Mask, eu tenho que usar aquela rodinha, aquela bolinha que nunca aparece aqui quando eu mostro para vocês, mas eu já deixei fotos nos vídeos anteriores, né? Eu descobri porque que não tá aparecendo, é porque quando eu ativo a Tube Catcher aqui, quando eu começo a gravar a tela, ela some, ela só aparece quando, enfim, é coisa da placa de vídeo do computador. Mas se o de vocês tiver uma bolinha aqui, eu já expliquei como que faz para usar, né? Então beleza, vocês estão vendo que a imagem aqui está bem serrilhada, embora ela esteja em altíssima resolução. Isso não é um problema da imagem, é da visualização aqui do InDesign, que poupa a memória RAM. Mas a gente pode vir aqui em View, Overprint Preview, ou Alt Shift Ctrl Y, e aí ele vai mostrar aqui, ó, pronto, na resolução certa. Ok, agora se eu quiser fazer esse efeito igual tem aqui no Photoshop, como que eu ajusto, né? Ou em um texto, eu posso vir aqui, ó, abrir uma caixa de texto, escrever aqui dentro, ó, texto. E eu vou mostrar aqui para vocês também como faz. Então venho aqui em texto, aumenta aqui para 72 pontos o tamanho. Vou até colocar mais, ó, 122 pontos. Agora o texto já está maior, né? Ó, se eu diminuir a caixa ele vai ficar com hifenização, né? Beleza, o texto está aqui. Agora como que eu começo a aplicar efeito? É só clicar no texto ou na imagem, ó, cliquei na imagem. E aqui em cima você vai ter o painel de FX, de efeito especial. Aqui, ó, onde tem esse canal alfa, esse quadriculado de 100%, é onde eu controlo a opacidade, ó, para fazer marca d'água. Então, simples clique você faz marca d'água. E aqui, se eu clicar, ó, por exemplo, ó, tem uma sombra, clicando no quadradinho, se eu não clicar, a sombra ela vai sumir, mas beleza, no texto também, ó, cliquei no texto, ó, sombra ou opacidade. Eu posso vir aqui e digitar um valor aqui dentro, por exemplo, 80 também. Mas e aí, a sombra está muito longe, como que eu controlo a distância da sombra? Como que eu ativo essa janela aqui que tem no Photoshop de Blending Options? Como que eu faço isso? Muito simples. No InDesign vocês estão vendo que tem vários ícones, então aqui a sombra, né, clicar no Sonic, ó, coloquei, tirei. Porém, ó, coloquei a sombra no Sonic. Tem um FX aqui que se eu clicar nele, tem lá transparência, que é opacidade, tem lá Drop Shadow, que é o efeito que eu apliquei, Inner Shadow, Outer Glow, brilho externo, Inner Glow, brilho interno, chanfre tale, acetinado, filter, suavização das bordas, suavização direcional, gradiente, limpar os efeitos, e limpar a transparência e a luz global, onde você vai controlar a direção da luz. Então,
eu só clico aqui na palavra Drop Shadow e aí ela já vai abrir esse painel de effects com todas as opções. Assim como no Photoshop, ó, se eu só clicar aqui no Vzinho, ele vai aplicando o efeito aqui para mim. Lembra de quando você está trabalhando, por exemplo, vou aplicar aqui uma sombra interna. Se eu quiser, então se eu clicar aqui no Vzinho, ele só está aplicando o efeito. Mas aqui o painel de configurações não mudou, tá ainda do Drop Shadow. Para eu acessar o painel de configurações do efeito, eu tenho que clicar não no Vzinho, mas no nome dele, ó. Agora o painel mudou, ó. Agora, conforme eu vou clicando, se eu clicar nos nomes, eu vou acessando os painéis. Se eu não quiser, eu desmarco aqui no V, aqui no checkbox do checklist. Porém, ative sempre Preview, senão você não vai ver o resultado. Tá vendo? Agora tem uma sombra interna. Se eu desativar Preview, você não vai ver, né? Então, sempre ative Preview para você saber em tempo real. Então, a Drop Shadow, deixa eu tirar aqui sombra interna. Drop Shadow, sombra projetada. Eu tenho aqui os modos de mesclagem, opacidade da sombra, ó. Posso deixar ela mais clara ou mais escura. Aqui a distância da sombra, ó, em relação ao personagem, ó. Infelizmente não tem essa barrinha aqui, ó, como no Photoshop, que é muito mais simples do que ficar indo para cima e para baixo. Aqui qual que é o ângulo da sombra, mas ó, eu vou aplicar uma sombra interna também. Vocês vão ver que se eu mudar o ângulo da sombra, ó, ela não altera dos outros. Mas se eu usar a luz global, tudo que eu mudar, ó, eu não vou conseguir mudar algumas coisas com a luz global, porque a luz global é, por exemplo, se tem uma sombra aqui que está sendo projetada, dentro tem uma luz global, ou seja, tem uma luz vindo incidindo de um canto que torna essa sombra projetada atrás, mas também faz algumas sombras na frente. Então eu não posso, por exemplo, ter uma sombra atrás para um lado e para dentro para o outro. Então isso aqui vai contra a luz global. Então eu tenho que desativar isso ou vir aqui no painel, ó, de FX e configurar aonde eu quero que a minha luz esteja incidindo, que daí ele já vai controlar todos os efeitos em relação à luz global, que é o que acontece aqui no Photoshop também, nos Blending Options, ó. Por exemplo, pegar aqui de sombra, ó, também tenho usar a luz global aqui, Global Light. Então eu posso configurar essa luz global para não ter que editar. Eita, abriu até o After Effects agora. Então já está tudo aberto aqui. Eu já posso configurar aqui a luz global, a altitude, o ângulo, para não me prejudicar, para eu não precisar um a um. É só ativar as sombras que ela já vai se equalizar, se equilibrar pela luz global. Então beleza, é para isso que serve esse Global Light aqui, né? Inner Shadow, então sombra interna. Na sombra projetada também posso controlar, ó, só a distância em X, que é o eixo horizontal, ou posso só em Y, ó, que é para cima e para baixo, o eixo vertical. Aqui eu posso escolher o tamanho da sombra, se ela vai ficar mais dura ou se a sombra ela vai ficar, ó, mais difusa, ó, né? Aqui o spread, né, ó, tamanho dela, aqui que é o tamanho na realidade, e noise é a granulação, é o ruído. Então essas são as opções aqui de sombra projetada. Inner Shadow as mesmas opções, só que Inner Shadow, tudo que você mudar aqui, ó, vai ser para sombra interna. Deixa eu ativar aqui o preview. Então tudo que você fizer vai ser para a sombra que está dentro, ó. Então ó, como se eu aumentar o size ela vai ficando mais suave, ó, ela vai ficando mais sutil. Penumbra, aqui eu posso colocar distância em X, distância em Y, ruído, aqui o choke, ó, né, que o choke é a suavização das bordas, né? Então são várias coisas que eu posso fazer. Brilho externo, que aqui o fundo é branco, então não vai aparecer. Vou colocar mais de uma outra cor aqui. O brilho externo é um brilho, né, que o Outer Glow, que é a mesma coisa que faz o Photoshop também. Todos os efeitos são iguais, tá vendo que tá ficando um contorno aqui bem sutil, né? Então brilho externo. O interno ele faz esse brilho só aqui para dentro, então se aumentar o size, você vai ver que o Sonic ele vai ficando aqui com um brilho branco dentro dele. Eu posso mudar as opções de mesclagem e tudo mais. Tirar aqui então, Bevel Emboss, Chamfer em Talhe, posso controlar o ângulo. Chamfer em Talhe é como se ele tivesse um talhado aqui, né? Como se ele tivesse, deixa eu aumentar para vocês verem. Ó, um 3D, um efeito meio que o plastic. Aqui eu posso controlar Soften, se vai ser mais suave, Size, o tamanho do efeito. Então deixa eu aumentar aqui, a pena que não tem a barrinha, mas eu posso digitar aqui, fica mais fácil, digitar 4 por exemplo. Ó, esse é o efeito que faz, se você apertar o Enter o painel vai fechar. Então beleza, Chamfer Talhe, aqui é o Satin, né, o acetinado,
que faz vários efeitos bem interessantes também, meio efeito vidro, várias coisas legais. Tudo você pode controlar o ângulo ou usar uma luz global, né? Então aqui a distância, quer ver a distância, vamos colocar 2. Daí é só clicar aqui, ó. Então esse é o efeito de acetinado. Basic Filter é a borda suavizada. Na realidade ele vai meio que começar a apagar a borda. Às vezes a sua imagem, a sua foto tem uma borda que ainda você recortou, mas sobrou um pouco do fundo. Então você pode suavemente aplicar um filter para suavizar e ele vai apagando. Não é que aqui é um brilho interno, tá? É que o fundo é branco, mas na realidade esse filter ele está suavizando a borda da imagem, meio que quando você usa aquela borracha. Está fazendo meio que isso aqui, ó. Eu vou pegar esse Sonic aqui, vou pegar a borracha no Photoshop, ó, essa borracha molinha aqui, com filter, não a borracha dura, mas a suave. Pegar aqui tamanho 100. Ó, tá vendo que quando eu vou apagando o Sonic, ele não vai apagando de forma dura? Deixa eu aumentar a opacidade aqui e pegar uma maior, uma 500, ó. Tá vendo, ó, que ela vai sumindo? Então aquele filter é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó, na borda da sua imagem, estivesse apagando. Quanto maior o tamanho, seria maior o tamanho do pincel que ele está fazendo esse filter para você. Então é para isso que serve esse filter. Ou você pode fazer um filter direcional, você controla o ângulo, qual que é o corte que você quer ter em cima, ó, ele vai meio que comendo a sua imagem, ó. Ele vai apagando só um lado dela. Você pode até ter um gradiente, que é como esse gradiente, ó, ele começa em opacidade e vai ficando forte. É meio que se você pegasse essa borracha bem grande aqui, ó, tamanho, pegar aqui 1500, ó, e clicasse aqui, ó, tá vendo? Aqui ele tá sólido e aqui ele vai ficando opaco. Esse é o Gradient Filter do Adobe InDesign aqui, né? Então essas são as opções que tem aqui de efeitos, e todos esses efeitos são aplicados ao texto também, como vocês podem ver, ó. Você pode colocar a sombra interna, que esse texto é preto, né? Eu uso o Photoshop, ó lá, o filter, direcional, ó, o contorno do texto, enfim. Você pode aplicar todos esses efeitos aqui. Vou colocar só o chanfre entalhe. Olha lá, ele já fica aqui meio tridimensional. Só que o do Photoshop, como ele é um editor de imagens mesmo, ele tem várias opções a mais, né? Gradiente, cor, contorno, que é o stroke, né? Que eu já mostrei para vocês no canal o que é. Porém ele não tem um filter, aquele efeito de filter fica em outro ambiente aqui, de um filtro que você põe no Photoshop para fazer o filter da borda. Então não tem nessa janela uma das opções do InDesign. O InDesign não tem várias que tem aqui no Adobe Photoshop. Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje para mostrar como a gente faz esses efeitos aqui no Adobe InDesign. Espero que essa dica tenha sido útil, vocês tenham gostado. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que sempre responderemos a todos numa velocidade mais rápida que o Sonic. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima e eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.